Olá, pessoal. Boa tarde. Veremos agora verbo de ligação e predicativo do sujeito, certo? O verbo de ligação, primeiramente, é aquele que liga uma característica ao sujeito. Era, aqui está como um exemplo de verbo de ligação. Eu não era uma garota supersticiosa. Então, olha, a qualificação aqui de supersticiosa é para quem? Para o sujeito, eu, ok? E ele está ligado por o verbo ser, aqui conjugado como era. E aqui no finalzinho desse mesmo texto, eu encontro uma outra. Ela estava certa. Outro exemplo de verbo de ligação, o verbo estar. E quem estava certa? O sujeito, tá? Ela. Então, aqui eu tenho o verbo de ligação, porque ele ligou uma caracterização ao sujeito, certo? Esse é o principal dado a respeito de um verbo de ligação, certo? Os principais verbos de ligação são o ser, o estar, o ficar, o permanecer, continuar, tornar-se e virar, certo? Mais para frente eu darei um exemplo de cada. Depois aqui nós temos exercícios para fazer em relação ao texto e aos verbos nele destacados, certo? Na página seguinte, tá? Uma definição teórica a respeito do verbo de ligação. O verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam é chamada de verbo de ligação. Todo predicado construído com o verbo de ligação contém um predicativo do sujeito. Então, essa caracterização que eu havia dito anteriormente tem um nome, é o predicativo do sujeito, certo? O predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. O verbo de ligação une o sujeito a este predicativo, ok? Então, é exatamente o que eu tinha dito antes, aquela qualificação a respeito, né, da menina, ó, que era supersticiosa e de que ela estava certa, eles me deixam claro que o supersticiosa e o certa são o que? Predicativo do sujeito, ok? Então, voltando para a página seguinte, nós temos aqui embaixo o predicativo do sujeito, ele assume função de núcleo do predicado e não o verbo, como acontece em orações com o verbo que indica ação. Veja os exemplos. Por que que ele se torna o núcleo do predicado, tá? Porque este verbo, ele não vai ser um verbo de ação, apenas um verbo de ligação. Essa é a diferença, tá? Entre um verbo de ação e um verbo de ligação, tá? O verbo de ação, ele vai tornar-se o núcleo do sujeito, do predicado, certo? Enquanto que quando eu tiver um verbo de ligação, quem torna-se o núcleo é o predicativo do sujeito, ok? Então vamos lá. A menina é feliz. Predicativo do sujeito, feliz, que é o que qualifica a menina, ok? O meu sujeito. É o verbo de ligação, indica uma característica de ser feliz do sujeito, no caso a menina, tá? Então, esse feliz torna-se o núcleo do predicado, certo? Outro exemplo, a menina brinca na gangorra, certo? Brinca é um verbo que indica ação do sujeito, uma ação. A menina está praticando a ação de brincar na gangorra. Então, o brincar, o verbo, é que é o núcleo do predicado, certo? Então, a diferença entre os verbos. Verbos de ação, ele é o núcleo do predicado. Verbo de ligação, o predicativo do sujeito é que é o núcleo do predicado, ok? Os verbos de ligação, os principais são ser, estar, tá? Como também ficar, permanecer, parecer, virar, continuar, entre outros.
são considerados os verbos de ligação principais, de principais uso, tá? O caso aqui, ó, o exemplo, o sapo vira príncipe, a bruxa vira fada. Em ambos os casos, o verbo de ligação virar, tá? Está ligando o predicativo ao seu sujeito, certo? Por isso, o verbo de ligação. Nas duas orações, o verbo virar, ele liga o sujeito ao seu predicativo, que indica mudança de estado, ou seja, ele era príncipe no momento, de repente virou sapo, ou vice-versa. E aqui a mesma coisa, a bruxa vira fada, tá? Ela está se transformando, ela está numa mudança de estado. No entanto, é necessário ficar atento, pois o verbo virar pode ou não desempenhar a função de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, certo? Porque o verbo virar, ele pode ser um verbo de ligação, como nesses casos, mas ele também pode ser um verbo de ação. Vamos ver nos exemplos a seguir para ver a diferença. O sapo virou-se e pulou na lagoa. Então, ele virou, ele próprio se virou, certo? E pulou na lagoa. Então, esse verbo, ele está indicando a ação do sujeito, que no caso é o sapo. Então, ele é o núcleo do predicado, o verbo virar, certo? Neste caso, ele não tem sentido de verbo de ligação. Ele não está ligando uma característica para o sujeito, ele está mostrando que o sapo, que é o sujeito, virou-se. E depois dele se virar, ele pulou na lagoa, tá? Então, aqui é um verbo de ação. Agora, veja a diferença neste caso. A bruxa riu, virou-se e foi embora, certo? Então, aqui, novamente, ó, o verbo indicando uma ação da bruxa, tá? Ela riu, ela virou-se e foi embora também. Então, olha, a ação do sujeito, tá? É o núcleo do predicado, certo? Então, nestes dois exemplos, eu tenho o verbo virou-se indicando ação. E lá em cima, nos dois exemplos, eu tenho o verbo virou, virar, né? Como verbos de ligação, certo? Ligando uma característica ao sujeito, ligando uma mudança de estado ao sujeito, ok? Então, ó, nas duas orações, nessas últimas que nós vimos os exemplos, as formas verbais em destaques, elas expressam as ações do sujeito e não uma mudança do estado, como anteriormente eu havia dito aqui no caso do sapo e da bruxa. Portanto, esses verbos têm significado, eles são chamados de verbos significativos, ok? Então, olha, nós pararemos aqui as explicações, certo? E vocês deverão fazer as 2 páginas de exercício, certo? Sobre os verbos de ligação, a página 49 e a página 50, certo? Então, nos vemos na aula para fazer a correção. Obrigada, até mais.